do segredo. Ou seja, das nossas ideias, uma parte aparecerá em público. Mas a origem e o que nós combinamos entre nós jamais será sabido. Vocês imaginam, por exemplo, na formação da Royal Society inglesa. A Royal Society é uma organização maçônica. E só hoje começam a aparecer, recentemente, um mestre maçom francês que contou a história. Né? Mas mesmo assim, ele não sabe a história inteira. Porque se você imaginar que uma sociedade secreta, ela guarda um segredo, esconde o segredo e não conta para os outros, mas lá dentro o pessoal está sabendo, você está muitíssimo enganado. Porque ali o sujeito chama-se Alain Bauer. Bauer, né? É um francês com nome alemão. Então, Alain Bauer, ele mostra que uma grande parte da atividade dos primeiros historiadores maçônicos foi disfarçar a história da maçonaria e inventar histórias imaginárias e repassá-la aos próprios membros da maçonaria. De maneira que, decorridos 4 séculos, tem que chegar um mestre maçom e dizer: peraí, eu estou aqui ficando louco, porque essa história da maçonaria eu não estou entendendo mais nada. Então, ele sabe que a maçonaria do século XVII participou de certas operações importantes, entre as quais a criação da Royal Society, que criou a imagem, vamos dizer, da mentalidade científica moderna, e que, ao mesmo tempo, todos aqueles camaradas que estavam participando disso, por trás, eram alquimistas, astrólogos, praticantes de magia, etc, etc. Então você tem, vamos dizer, um conjunto de crenças absolutamente irracionais, que a própria ciência vai rejeitar, criando a imagem da ciência que a rejeita. E depois colocando em cima disso camadas e camadas e camadas e camadas de desinformação e disfarce, ao ponto de criar, vamos dizer, uma massa inextricável de dados. Então, é claro que se você não sabe, não conhece a história da maçonaria moderna, você não vai entender nada da história da origem da ciência moderna, da mentalidade moderna, etc, etc. Mas, se dentro da própria maçonaria os seus próprios historiadores estão mentindo uns para os outros, então, a história, vamos dizer, das luzes, de repente nós escapamos das trevas da antiguidade e tudo se fez luz. Né? Ou como se chegou a pensar, mas que de repente no universo, Newton lançou a luz sobre toda a constituição do universo. Eu digo, sim, mas quem era Newton? E de onde ele veio? A história de Newton é pior que a história do Barack Obama. É tudo disfarçado. É mentira em cima de mentira, em cima de mentira, em cima de disfarce. Então, e qual é o sentido, então, da obra de Newton? Bom, hoje nós entendemos que toda a teoria da gravitação universal era parte de uma teologia que ele estava construindo. Mais ou menos uma teologia de tipo islâmico, que ele pretendia substituir, não que ele tivesse influência islâmica, mas era o mesmo esquema de pensamento, a unidade absoluta. Ele pretendia, então, impor em lugar da trindade cristã. E isso, por sua vez, baseado em estudos, né, que ele fez de numerologia, de alquimia, etc, etc, etc. E de, bom, então se entendemos somente a lei da gravitação universal separada disso, ela tem um sentido. Mas o fato é que ela nunca esteve separada. Ela só esteve separada na mentalidade das gerações seguintes, às quais não foi contada a história inteira. Então, isso quer dizer que uma das obrigações que incumbem, vamos dizer, a esta geração de estudiosos não é esclarecer tudo, nós jamais esclareceremos tudo isso. Quer dizer, é uma massa de disfarce e camuflagem inextricável. Mas a primeira obrigação é entender que as luzes não existem. Não existe uma passagem das trevas para a luz. Não existe o império universal da luz, como queria Kant, né? Onde todo mundo vai saber tudo e tudo está esclarecido. E nós então dizemos adeus às trevas da antiguidade, onde as pessoas eram conduzidas por fatores misteriosos. Não, nós continuamos na mão dos fatores misteriosos. Né? Então, mas eu acredito que uma das obrigações da presente geração de estudiosos é tomar consciência
tá certo? Deste elemento de segredo, de mistificação, tá certo? Que existe por trás de todas as forças históricas, porém, cuja presença no cenário se torna cada vez mais intensa à medida que o tempo passa, desde a origem da chamada modernidade. Então, a presença do elemento secreto na sociedade, ela se torna possível graças a quê? Graças à evolução da tecnologia. Não é isso? Quando dizemos assim, a ciência e a técnica aumentaram o poder do homem sobre a natureza. Eu digo, do homem, que homem é esse? Não, aumentaram o poder de uns homens sobre outros homens. E na mesma medida aumenta a distância, tá certo? E aquilo que lhe parece ser uma democratização num sentido, é uma elitização em outro sentido. Isso aí é absolutamente inevitável. Vamos dizer, qualquer instrumento técnico que você invente, qualquer um, coloca certas possibilidades nas mãos de umas pessoas e, evidentemente, aumenta o poder delas sobre as outras pessoas, não sobre a natureza. Dizer que o homem tem poder sobre a natureza faz-me rir. Né? O homem tem poder, a humanidade, se você pegar a totalidade das ações materiais que a humanidade pôde empreender desde o início dos tempos até hoje, você vê que mal arranhou a superfície de um planetinha. E o restante do universo continua perfeitamente indiferente às nossas ações. Né? No que as nossas ações mudam a conduta das galáxias? Sim, absolutamente nada. Então, quando você fala natureza, mesmo no sentido físico do termo, você está se referindo a tudo isso. Então, você pode dizer, aumentou um pouquinho o poder de algumas pessoas sobre o ambiente imediato, porém, aumentou muito mais o poder dessas pessoas sobre outras pessoas. Então, a associação da técnica com a democratização é, vamos dizer, um dos grandes mitos que nós temos que tirar da nossa cabeça. Se a técnica confere poder de ação, é em primeiro lugar poder de ação sobre outras pessoas. Não é isso? E só muito secundariamente sobre, aspas, a natureza, ou sobre um fragmento infinitesimal da natureza. Então, você imagina, por exemplo, os projetos que existem hoje de controle do clima. Quantas pessoas se dedicam a isso? Você tem alguns milhares. Né? Mas a ação desses alguns milhares vai afetar a vida de bilhões de pessoas que jamais vão saber, jamais vão entender o que é que eles estão fazendo. Né? A ideia, por exemplo, do Al Gore, né? De que as ações humanas estão modificando o ambiente cósmico inteiro e de que, portanto, nós, através de uma certa organização da sociedade, nós podemos, vamos dizer, racionalizar e controlar esta ação. Quer dizer, nós estamos exercendo uma ação destrutiva porque as nossas ações são anárquicas. Mas, se organizarmos tudo, então teremos uma ação planejada e racional sobre o planeta. Você imagina que o planejamento do ambiente ecológico, ou seja, a terra na qual você vive já não vai ser uma livre doação da natureza, mas é a propriedade de uma administração planetária, que determina então o que você pode produzir, o que você pode comer, né, quanto você pode respirar e assim por diante. Então, isso quer dizer que no fim de 2 séculos de evolução democrática, entre aspas, nós temos hoje, vamos dizer, um panorama de uma elitização monstruosa que permanece secreta à maior parte das pessoas. Então, quanto mais as pessoas acreditam que estão vivendo num mundo de liberdade, democracia, etc., mais elas estão sob o poder de um planejamento tecnológico cuja compreensão lhes escapa completamente. Tá certo? E qual é a nossa obrigação? Nossa obrigação é tentar entender isto. Nós não vamos conseguir decifrar o processo histórico, mas aquilo que está ao nosso alcance entender dentro do panorama imediato e dentro da história dos 2 ou 3 últimos séculos, nós temos a obrigação de tentar entender. Entender não quer dizer que para você vai ficar tudo claro, porque muitas ações humanas emergem, vamos dizer, de um abismo
de loucura e de maldade que nós não podemos, às vezes fica difícil de imaginar. Mas quando você identifica esta origem, diz, olha, isso aqui tem uma origem abissal, tem um elemento demoníaco aí. Você sabe que você não vai entender esse elemento demoníaco, porque ele não tem explicação. Mas o entender é somente uma parte do saber. E do conjunto que você sabe, só uma parte você vai entender. E você tem que admitir que o incompreensível é incompreensível e que você tem que aceitá-lo como realidade, mesmo quando não possa compreendê-lo. Isso aqui, vamos dizer, para mim se tornou uma regra da vida intelectual. Admitir a existência dos fatos que eu não compreendo. Se você não admite isso, então é o seguinte, você só admite um fato quando você já tem a explicação para ele. Isso quer dizer que o seu cérebro se fechou, dando uma explicação pré-existente, e o que quer que saia fora da explicação você vai negar. Se você quer saber, a negação do fato incompreensível se tornou quase uma cláusula pétrea do debate acadêmico contemporâneo. Por quê? Porque aquilo que é considerado compreensível é aquilo que é aceito pelo consenso da classe falante. Mas raciocinando mais ou menos na base do Melchior. Tem aqui os intelectuais de grande prestígio, aquilo que eles dizem merece respeito e atenção, e o que os outros dizem não tem a mais mínima importância. Portanto, o que quer que venha daí para diante só será aceito se passar pelo crivo destas pessoas. Ou seja, os fatos novos só serão admitidos se o consenso da classe acadêmica já tiver uma explicação prévia para eles. Então isso aí é o anticonhecimento, isso é o obscurantismo mais extremo que você pode imaginar, né? Como resultado de 2 ou 3 séculos de império das luzes. Tá certo? Então, isso quer dizer que no nosso estudo de história das ideias, história da filosofia, nós jamais fugiremos dos elementos, vamos dizer, secretivos, irracionais, demoníacos, etc, etc. Por quê? Porque isso faz parte da estrutura da realidade. Então vamos retomar aqui. E antes disso tinha algum ponto que a gente ia comentar. Eu queria lembrar uma coisa para vocês. Quando a gente está falando desse negócio, vamos dizer, a função da maçonaria no começo da Idade Moderna, você vê que esse simples fato que eu mencionei já mostra o quanto é inviável você compreender essas sociedades como se fosse um poder secreto que está controlando a história humana. É claro que existem dentro dos meios maçônicos, existem indivíduos que têm, a presunção de ser, por assim dizer, os administradores do cosmos, tá certo? Não só na maçonaria, em muito lugar tem isso, né? Mas, quando você vê o pouco controle que a maçonaria tem sobre a sua própria história, ao ponto de um grão-mestre maçônico ter que pular que nem um cabrito para tentar se orientar no meio da automistificação, eu digo, mas como uma sociedade que conhece tão mal a sua própria história pode dirigir a história humana, né? Então, quer dizer, a história do poder secreto, o poder secreto não existe. O que existe é uma presunção de poder secreto. Quer dizer, os caras gostariam de ser um poder secreto, tá certo? Muitos gostariam, tá certo? Mas isso de fato não acontece, né? Só Deus dirige o curso da história humana, ninguém mais. Quer dizer, não adianta você tentar hipertrofiar, né, o poder, a imagem desses indivíduos e imaginar que eles estão realmente controlando tudo por trás. O fato de uma coisa ser secreta não quer dizer que ela tem poder de fato sobre o curso total dos acontecimentos, né? Tá certo? E nem somente sobre uma parte dele. Por exemplo, essa coisa toda de governo global, você mais vê esse pessoal cometendo erros e tropeçando e se dando muito mal do que conseguindo realizar os seus planos. O que acontece é que você tem que levar em conta que existe essa interferência secreta, mas não imaginar que por ser secreta ela é a explicação do que está acontecendo. Não é isso? É só mais um elemento do conjunto, né? Eu sugeriria o seguinte, que em vez de esta maldita mania de querer a explicação para tudo, né, o que nós temos que buscar, vamos dizer, é o conhecimento, é o saber, e não necessariamente a explicação.
admitir os fatos que você não compreende é você abrir-se para a realidade. Né? Na verdade, desde o momento em que nascemos, nós estamos abertos para uma realidade que nós não compreendemos. Fala, e daí, qual é o problema de não compreender? Significa não compreender significa que você não tem o domínio intelectual sobre o que está acontecendo. E, portanto, você também não tem o domínio prático. Ou seja, você não é o senhor do processo. Né? E você, na verdade, nem consegue apreender a forma do processo. Nós estamos acabando de ver que todas as tentativas de apreender a forma do processo são ilusórias. Você capta processos parcelares. Tá certo? E a verdadeira forma de instalação do ser humano na realidade é a abertura total. E a confiança em Deus, não tem outra coisa. Quer dizer, vocês não vão achar um princípio explicativo, tá certo, mais abrangente e maior do que tem no Evangelho. Vocês não vão passar disso. Ninguém vai passar. Quando você vê as grandes presunções de domínio ideológico, domínio intelectual da realidade, né, se esfarelarem, se esboroarem na sua frente, como essas de Hegel, né, e Karl Marx, Augusto Comte, etc., então, está na hora de saber que o verdadeiro trato do ser humano com a realidade não consiste em domínio intelectual da situação. Consiste em aceitação da realidade só. E por que eu deveria ficar aterrorizado? Porque o universo não está sob o meu controle. Se estivesse sob o meu controle, eu estaria aterrorizado. É isso. Então vamos a algumas perguntas aqui. Aqui, Fábio Chaves pergunta: muito obrigado pela aula sobre as 12 camadas. Na época em que li sua apostila, fiz uma pergunta sobre as aplicações da teoria para a literatura, que agora repito. Um escritor que tratou da ascensão humana às camadas superiores, especificamente a 12ª, não foi Hermann Hesse? Perfeitamente, foi essa uma das ideias dele. Siddhartha vem à mente imediata e também Demian. Demian, na verdade, né? Um romance de Somerset Maugham, O Fio da Navalha, gira em torno de um personagem que está alcançando as últimas camadas e da incapacidade completa de todos em volta compreender o que se passa com ele. Muito romance do Jorge Bernanos também. O Diário de um Pároco de Aldeia. Isso. É um indivíduo cuja vida inteira é presidido pela providência divina, que ele mesmo também não entende, mas muito menos os outros entendem. Né? E aqui ele dá outros exemplos. Eu acho que a aplicação das 12 camadas como um instrumento para a descrição dos personagens literários é perfeito, perfeito, perfeito. Eu nunca tentei isso, mas eu acho que é perfeitamente factível. Né? E se você, Fábio, quiser desenvolver algum estudo sistemático nesse sentido, você fará uma grande contribuição. Porque é evidente que se as 12 camadas existem no ser humano real, também vai ter que ser refletido de alguma maneira nos personagens de ficção, que são, vamos dizer, os modelos das vidas possíveis. Né? Mara Signorelli pergunta: